Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui pela BeHealth. Meu nome é Thiago Jost, eu sou farmacêutico e o assunto de hoje é como melhorar a sua saúde intestinal. E para conversar sobre esse assunto com a gente hoje, nós convidamos a doutora Denise de Carvalho, que é uma expert no assunto. Vamos chamar aqui a doutora Denise para entrar na live com a gente. Vamos ver se a gente consegue. Olá, Foi. Olá, boa noite, doutora Denise. Seja boa muito bem-vinda ao noite. espaço da BeHealth. Que bom lhe ver novamente. Pois é, né? Faz pouco tempo que a gente se viu. Que delícia, Pois é, né? Que se a vida fosse assim, né? A gente conseguir ver os amigos com maior com frequência, assim, não só frequência pela via remota, né? online. Mas fisicamente. Um prazer estar contigo, Thiago, mais uma vez. Pô, imagina, o prazer é todo nosso em lhe receber aqui no espaço da BeHealth. Doutora Denise, hoje o nosso assunto é saúde intestinal, como melhorar a saúde intestinal. Você é uma expert no assunto. Eu queria lhe perguntar o seguinte, primeiro, para a gente começar, para o pessoal se situar e quem está nos acompanhando, a importância do intestino no organismo como um todo, porque a gente vem percebendo que a ciência vem enxergando o intestino com maior importância nos últimos anos. Então, eu queria que você comentasse para quem está nos acompanhando qual é essa grande importância na sua visão do intestino dentro do organismo como um todo. Olha, Thiago, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com intestino, porque, embora eu esteja formada, acabei de fazer 23 anos de formada, e Uhum. trabalho com sistema digestivo desde que eu me formei, né? Olha que interessante, eu me formei com 23 e tenho Uhum. 23 de formada. Então, assim, metade da minha vida já é como médica, né? Nossa, agora que me caiu a Que ficha. legal, Ou seja, que legal. metade da minha vida trabalhando com o sistema digestivo, né? Eu Uhum. também não sabia a importância do sistema digestivo para o corpo. Hoje a gente sabe que tem várias razões. Em primeiro lugar, porque todo alimento que nutre o corpo entra pelo sistema digestivo. Então, eu tenho Uhum. que ter um sistema digestivo digerindo, um sistema digestivo absorvendo adequadamente, né? Então, esse é o primeiro papel mais óbvio, né? Mas que a gente esquece, né? Porque nem sempre uma dieta de boa qualidade é uma dieta bem aproveitada, né? Por Uhum. causa do sistema digestivo. Segundo lugar, o sistema digestivo é responsável por grande parte do processo de detoxificação do corpo. Então, por jogar fora aquilo que não é mais necessário ao nosso corpo e que, em quantidades exacerbadas, pode se tornar uma toxina. Então, é Uhum. através das fezes, da bile, que a gente joga grande parte dessas substâncias nocivas, né? Em Uhum. terceiro lugar, é no sistema digestivo que habita a microbiota, né? Que é esse coletivo de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, parasitas, que habitam o sistema digestivo e que tem várias funções, né? Desde a síntese de Uhum. vitaminas até o treinamento do nosso sistema imunológico, né? O que a gente chama de imunidade e tolerância imunológica. Além disso, então, o quarto fator aí que a gente pode falar é que nos últimos 20 anos foram descobertas várias substâncias produzidas no sistema digestivo que têm funções no corpo inteiro. Então, hoje a gente considera o sistema digestivo como o maior órgão endócrino do nosso corpo, né? Nós temos Uhum. aí por volta de 30 substâncias produzidas que podem ter efeito tanto na saciedade, então, na regulação do peso corporal, né, na obesidade, tem relevância nesse sentido, quanto Uhum. também efeitos, por exemplo, no cérebro, né, que aí a gente fala do intestino, né, do eixo intestino-cérebro, efeitos também nas outras glândulas, então, por exemplo, tireoide, né, pâncreas, ou seja, o sistema digestivo acaba sendo um dos grandes regentes do nosso corpo.
Sim, sim. É incrível como nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, se deu tanta importância ao intestino e à integração total do organismo, né? Porque antes a gente tem ainda esse hábito, mas tinha muito mais de fazer fatiar o organismo, né? Botar o Sim. cérebro isolado, você tem uma doença no cérebro, uma no coração, uma no intestino, e hoje percebe-se a grande integração nisso. Você comentou de falar em integração do cérebro com o intestino, né? Eu queria lhe perguntar do que se ouve tanto por aí, desse apelido que deram para o intestino de segundo cérebro. Inclusive tem livro com esse nome. Eu queria te perguntar por quê. Queria que você explicasse um pouquinho do motivo Pois para é. chamarmos o intestino de segundo cérebro. Sabe, Tiago, as pessoas já desconfiavam disso, né? Por exemplo, né, eu estou estressado, fiquei nervoso, meu intestino muda, né? Tem gente que tem diarreia, tem gente que trava. Ah, eu viajo, meu intestino para de Total. funcionar, porque mudam seus horários, eu fico constipado. As pessoas já têm, por exemplo, quando a gente fala, até outro dia eu coloquei aqui no meu perfil, quando eu estou apaixonado, eu estou nervoso, eu sinto a barriga gelar, né? Então, Uhum. assim, a gente já sabia que existiam algumas relações. O próprio Hipócrates dizia, por exemplo, que o ato de dormir era uma intoxicação pelos gases intestinais, por exemplo. Uhum. Então, ele dizia que os gases se acumulavam no intestino ao longo do dia, conforme a gente ia comendo, e com isso esses gases chegavam no cérebro e a gente tinha que dormir. Então, a medicina já sabe que existem ligações, mas há muito tempo a gente não sabia, na verdade, todas as ligações. Então, algumas ligações eu já até falei, por exemplo, os neurotransmissores são produzidos a partir de nutrientes que entram a partir do sistema digestivo, né? Então, uma das primeiras coisas aí. Em segundo lugar, a gente sabe que a microbiota e os intestinos produzem substâncias que podem ter efeito cerebral, né? Então, podem ter efeito parecido com um neurotransmissor. E, em terceiro lugar, hoje a gente fala que se eu tenho uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, eu tenho um processo inflamatório crônico subclínico nos intestinos. E muitas vezes esse processo inflamatório se reflete no cérebro como uma neuroinflamação. Então, isso está muito por trás, por exemplo, de depressão, ansiedade, obesidade, né? Então, surtos de compulsão alimentar, né? Outras compulsões também podem ter origem nessas substâncias que são produzidas no intestino pela microbiota e no processo de neuroinflamação. Então, hoje, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre, né? Eu acredito ainda, Tiago, que a gente está meio que tocando a ponta do iceberg, sabe? Tem Sim. muita coisa ainda para a gente descobrir. Pô, legal, legal. Já que a gente falou dessas todas as influências do intestino, de uma forma geral, o que seria interessante ser feito para manutenção da saúde desse intestino? Eu lhe pergunto de hábitos. A gente fala, pô, no dia a dia, tome cuidado para isso, para aquilo, para aquele outro, e eu sei que provavelmente você vai falar sobre alimentação, por óbvio que a gente está falando de intestino, mas existe também, queria que você comentasse alimentação e outras coisas que eu acredito que você vai comentar também que influenciam positivamente no intestino. Sim, olha, por incrível que pareça, né? Claro que quando a gente fala em dieta é uma coisa muito óbvia, né? Afinal, é dentro do sistema digestivo que essa dieta vai passar, né? E que vai ser Uhum. processada e absorvida. Então, a dieta é muito óbvia, mas tem outras coisas menos óbvias que ajudam demais o sistema digestivo, como, por exemplo, o exercício físico. A gente sabe que o exercício físico, até por via direta, por exemplo, com o movimento da musculatura abdominal, do core, né, da região central, né, Uhum. a mobilização dessa musculatura massageia os intestinos, melhora a circulação sanguínea dentro do abdômen, auxiliando nos processos de recuperação de mucosa, por exemplo, para quem tem inflamações. Então, o exercício físico, além de tudo, aumenta a tensão de oxigênio nos intestinos, né? Justamente porque aumenta a ventilação, e com isso também melhora
recuperação intestinal, né? E a reepitelização que a gente troca o tempo inteiro. Isso é só o óbvio, tá? Mas a gente tem Sim. substâncias que são produzidas no exercício que também ajudam o intestino, né? Outra coisa que pouca gente imagina é o sono, né? A gente sabe que todo mundo que dorme mal tem um intestino que sofre. O processo de detox acontece principalmente durante o sono. E durante o sono a gente equilibra os hormônios, principalmente os hormônios envolvidos no processo de estresse. Então, o cortisol, né? Então, quando eu não durmo direito, eu tenho um sistema digestivo que processa pior o alimento no dia seguinte. Então, dormir bem, né, também é requisito aí para um bom funcionamento digestivo. Sim. Tem alguma dica quando a gente fala de microbiota? Em Pensando assim, relação, como é que eu manter ela saudável? Em ó, relação a hábitos ou alimentos, não sei. sim, o próprio exercício influencia a microbiota também, pela tensão de oxigênio. Outra coisa é o controle de estresse, né? E aí, isso tem ação direta na microbiota, né? Tem um pesquisador que se chama Mark Light, da Universidade de Iowa, e ele estudou, por exemplo, o efeito do cortisol, né? Aquele hormônio que a gente produz no processo de estresse, sobre a microbiota. E ele descobriu, ele até tem um livro que se chama Endocrinologia Microbiana, que ajuda para quem for da área, é muito interessante. E ele coloca que quando a gente tem muito estresse, a microbiota se altera. E ela se altera para se tornar uma microbiota mais resistente. Porque é como se a microbiota entendesse que você vai passar por uma emergência. E ela se fortalece para superar aquela emergência, né? Então ela se torna uma microbiota mais patogênica, mais resistente, que se direciona mais à doença do que à saúde. Então o controle de estresse seria essencial. É interessante comentar sobre controle de estresse, né? Porque é uma coisa muito difícil de ser feita e tem tudo a ver com rotina, né? Criar algumas coisas te obrigando no dia a dia. Porque quando eu percebo, por exemplo, as pessoas falarem: então pronto, agora eu vou fazer exercício todos os dias. Se você não marcar uma hora, um momento, colocar aquilo como objetivo, né? Acaba que não acontece. Então, esse controle do estresse, aí a gente falou só sobre exercício físico, mas sobre outras coisas que te desestressem também, como uma meditação, como uma Exato. caminhada, precisa criar-se uma rotina. Sim, precisa. E essa questão de meditação, né, tem a ver com o sistema nervoso parasimpático, que é um dos sistemas nervosos autônomos, que é muito importante para o funcionamento do sistema digestivo. Então, se eu tenho um parasimpático bem sintonizado, eu digiro melhor. Então, é importante, né, para a digestão, a gente conseguir ter o ato, por exemplo, da refeição longe de estresse, né? Longe de confusão, sem discussões, sem muitas distrações, né? Com um sentimento de gratidão, né? Pelo alimento que você recebe, né? Para quem tem uma religião, né? Direcionar essa gratidão também, né? A um ser superior. Então, tudo isso ajuda a digerir. Né? Que a gente sempre fez, né? Eu lembro quando eu era criança que sempre alguém fazia uma oração antes de comer e tal. São coisas que as pessoas foram perdendo, né? O costume e que são muito importantes. Até a alimentação junta, né? As pessoas sentarem juntas à mesa, que também vem se perdendo. É tão comum que as pessoas vivam na casa e não se alimentem juntas, né? Quanto isso é importante. Já que a gente está falando de alimentação, eu queria te perguntar o seguinte: tanto se fala de detox, e aí você tem detox mental, detox hepático, uma série de detox. Eu queria te perguntar como ou se existe uma maneira de fazer um detox intestinal, que não seria uma coisa, eu vou viver disso, não. Mas como eu poderia fazer? Existe uma rotina que eu posso fazer para deixar meu intestino, vou falar assim, bem tratar o meu intestino para ele se recuperar e ficar Olha, melhor, não?
É, eu gosto de fazer, né, o detox, eu faço há mais ou menos 7 anos já, Eu né? acompanho. A cada 2, 3 meses eu faço um detox, né? E, na verdade, eu não gosto muito da palavra detox, porque ela foi uma palavra muito vilipendiada, né? O pessoal acabou tornando a palavra detox um sinônimo de suco verde, vamos dizer assim, né? Sem Uhum, desmerecer também, né? sim, Os méritos aí do suco do suco verde. verde. Mas, na verdade, uma dieta detox é uma dieta que é muito rica em fibra, frutas, verduras, legumes, então muitos fitoquímicos, vitaminas, tudo muito mais para o fresco, né? Com bastante azeite, temperos, ervas. E eu faço um dia de dieta líquida. Então, são Uhum, 24 horas de dieta líquida. Isso ajuda a dar um reset no seu intestino, né? Eu inundo meu intestino de fibras e substâncias que são muito boas para a microbiota e que também ajudam no detox do fígado. Então, a gente uhum, acaba unindo várias coisas, não precisa não precisa comprar nada e tal. É uma dieta, é comida, né? E a comida da sim, feira, né? Isso que as pessoas têm que ter, não é nada caro, né? Nem difícil de encontrar. É aquela dieta complexo. feira, exato. Mas eu acho interessante, sim, Thiago. Nessa associação, né, que a gente está falando de detox intestinal, limpeza e tudo, reconstituição de intestino, eu queria lhe perguntar dessa influência no intestino e na estabilidade emocional, já que a gente estava falando de estresse e agora falando de alimentação, como se relacionaria esse intestino com doenças emocionais, como depressão, ansiedade, e juntando na alimentação, né? Sabe, Thiago, por muito tempo se pensou muito no eixo cérebro-intestino. Então, eu Uhum, fico estressado, eu altero meu intestino. Eu estou triste, eu altero o intestino. Né? Hoje a gente sabe que existe essa via, óbvio, né? E a doença mais característica disso, que já está mudando, mas a princípio é a síndrome do intestino irritável. Então, as pessoas são mais ansiosas, as pessoas que são mais deprimidas, né, que têm uma labilidade emocional maior, teriam uma possibilidade maior de ter síndrome do intestino irritável. Hoje a gente sabe que o eixo intestino-cérebro, então de baixo para cima, é mais uhum, prevalente. Então eu tenho mais influência do intestino no não cérebro do que o sei. contrário. Até a doença assim do intestino irritável hoje se considera uma doença de alteração de motilidade do sistema digestivo, mas que veio principalmente de um grau de desbiose, né? De um desequilíbrio microbiano que causou essa hipersensibilidade intestinal. O que a gente vê hoje, principalmente, e eu dei aula recentemente para os meus alunos da pós a respeito disso, é que muito paciente que tem problemas intestinais tem problemas mentais, né? E a Uhum, grande parte deles é ansiedade, depressão, bipolaridade. E aí muito por causa muita labilidade intestinal. O paciente nunca sabe como vai ser o intestino dele, né? Então ele vive uhum, tendo dor, cólica, ou ele fica constipado, ou ele fica diarreico, o que traz uma ansiedade muito grande, porque ele não pode viajar, ele não pode sair, ele não pode, sim, se não tiver um banheiro por perto. Né? Então, uhum, esse paciente, ele começa a antecipar o sofrimento de pegar um avião, de um sofrimento, por exemplo, você está sentado no avião e fala, olha, o cinto tem que estar fechado, você não pode levantar. Aquilo para ele já é onde ele vai, ele precisa saber onde tem um banheiro, né? Então, isso tudo gera um desconforto e uma baixa qualidade de vida muito grande. Agora, a alimentação tem tudo a ver com isso, né? Hoje a gente sabe, uhum. tanto com o equilíbrio da microbiota, quanto com o equilíbrio da produção de neurotransmissores e para o controle do processo de inflamação intestinal que se reflete na neuroinflamação, né? Então, até para tratar doenças psiquiátricas, a gente tinha que começar pela dieta, né? E pelo intestino. Não que a gente vai fazer isso e que não vai precisar de remédio. Não é Claro. isso, né? Mas isso tem que ser feito e não apenas a prescrição de remédio.
Sim, sim, é bem importante isso que você acabou de comentar, porque é muito comum, inclusive aqui pela internet, as pessoas falarem, ah, beleza, então quer dizer que é só eu cuidar da minha dieta e jogar os meus antidepressivos, ansiolíticos fora que não tem problema. Lógico, não é isso, né? O que a gente está chamando a atenção aqui é, se você tem um problema intestinal, cuide disso. É muito importante. Pode estar influenciando em outras condições de saúde. E com Além. certeza está. E com certeza Uhum, está. Só que, infelizmente, né, o modelo médico hoje é o modelo de um sintoma, uma doença, um exame para fazer diagnóstico, né? Como se fosse uhum, uma tríade fechada, né? Quando, na sim. verdade, não é tão simples assim, né? Isso é a beleza da medicina, né? Que é uma arte, né? É a Uhum, sensibilidade, é o não é só sensibilidade, é empatia, né? Se colocar no lugar do total. outro, né? Então, isso faz parte de você entender, né? Ah, aquele paciente quando normalmente médico quando não consegue resolver encaminha para o psiquiatra, né? Porque Uhum, ele simplesmente reduz aquilo para um problema emocional. Não que não possa estar sendo causado, né? sim. Mas muitas vezes esse problema se iniciou por um outro problema que seria manejável, né? Uhum, Tratando o paciente, provavelmente ia haver uma diminuição da sintomatologia, né? Infelizmente, dependendo do quanto tempo esse paciente demora para chegar ao tratamento da condição de base, pode ser que ele sim. nunca mais consiga parar de tomar o remédio, né? Uhum, Mas eu tenho certeza que melhora a qualidade de vida. E dá até para total. reduzir, muitas vezes, medicações e tudo mais. Exato, exato, com certeza. Essa é outra coisa que a gente tem que pensar, né? O tratamento do ser humano é tão complexo que passa pela complexidade da relação humana. E também medicamentos, existe redução ou retirada de medicamentos, não é só inclusão, inclusão, inclusão. Exato. Claro que pensando Que é o no ser modelo que a humano gente inteiro. vive hoje, né, Tiago? Uhum, Infelizmente, né? Eu dou uma medicação, essa medicação me melhora uma coisa, piora a outra, aí eu vou em outro médico, o médico para tratar aquilo que piorou, ele coloca outro, coloca né? mais Aí vem uma. outro, e aí, assim, são vários especialistas, várias medicações, e aí quando a gente vê a pessoa, se você perguntar, eu acho muito legal a gente ter um questionário, sabe? Sim. Para o paciente visualizar quando você, antes de você começar as medicações, como é que você estava, né? Uhum, Depois, né? Você agora está gastando R$ 700 por mês de remédio. Como está a sua qualidade de vida? Putz, está pior, né? Então tem alguma coisa errada aí, né? com É certeza. bom e a gente precisa, só que tudo na vida é equilíbrio, né? Uhum, uhum. Eu queria lhe perguntar, nesse tudo na vida e equilíbrio, a relação do mau funcionamento do intestino com a piora ou desenvolvimento de diabetes, que é uma coisa muito perguntada aqui para a gente também. A gente recebe muita pergunta relacionada a diabetes. Aí diabetes e intestino tem várias intersecções, né? Uhum, Claro que, assim, em primeiro lugar, a gente sabe que a microbiota, existe uma assinatura de microbiota que está mais associada a diabetes. Então, assim, o que eu quero dizer com essa assinatura? Algumas pesquisas mostram que certos tipos de bactérias estão mais associadas a diabetes do tipo 2, por exemplo, né? uhum, Então, aquela diabetes que vem ao longo da vida, normalmente por uma vida em que houve muito abuso de carboidrato, né? E sem muito controle, em que não houve exercício físico, né? Há uma grande quantidade de gordura corporal e tal. Então, aquela diabetes do esgotamento do pâncreas, né? adquirida, né? É isso. Então, a gente sabe que existe uma microbiota de característica para isso, né? Não quer dizer que quem tem aquela microbiota vai ter, mas existe Uhum, uma possibilidade maior. E a gente sabe, hoje existe, a gente já fez aí a descoberta de um hormônio que tem sido muito usado, né? Inclusive com o objetivo de emagrecer, que é o GLP-1, né? Que é um uhum, hormônio que atua no equilíbrio da produção de insulina, na função da insulina com a glicose, e esse hormônio é produzido no intestino. Então, olha. hoje,
A gente sabe aí, no entanto, que existem medicações que são análogas Sim. desse hormônio, porque ele traz saciedade. Então, quando eu tenho um intestino... E, Tiago, é importante para quem está ouvindo a gente, esse hormônio é um dos que é mais alterado para melhor quando um paciente opera bariátrica, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente obeso, diabético. Esse paciente, quando opera o intestino para fazer uma cirurgia bariátrica, eu altero a liberação desses hormônios, entre eles o GLP-1. Então, antes da pessoa emagrecer, já há uma melhora da glicemia. Antigamente se pensava assim, não, ele só vai melhorar a glicemia quando ele começar a perder peso. Entendeu? Mas não. Sim. Né? Hoje a gente já sabe que essa melhora da glicemia vem pela melhora da secreção do GLP-1, causada pela cirurgia. Né? Não estou falando que a gente tem que, diabético tem que fazer bariátrica, né? Eu só estou falando que isso mostra a importância do intestino na diabetes. Eu vou dar um exemplo aqui, já vou dar. Sim. Ó, quem tiver um caderninho, anota aí. Tem uma estratégia para você ajudar na liberação desse hormônio, te trazendo mais saciedade e melhor controle do diabetes. É usar o whey. O whey, obviamente, né, para quem não tem sensibilidade a leite, né, ele é rico em um aminoácido que se chama leucina. E a leucina é um dos principais responsáveis, é dos principais aminoácidos que estimula a liberação do GLP-1. Então, uma estratégia, por exemplo, para ter menos fome em certos horários do dia, é você, por exemplo, no lanche da tarde, fazer o lanche da tarde ser uma dose de whey. Não precisa ser para quem faz atividade física, isso é mito, gente, tá? Sim. O whey é proteína. Por que não, então, comer uma carne? Você pode estar pensando, né? É porque o whey é mais rápida a disponibilidade deste aminoácido, né? Não quer dizer que, tipo, eu não tenho dinheiro para comprar whey. Não, come frango, né? O que você tiver em casa, né? Sim. De proteína. Mas o whey ajuda muito. Então, no meio do lanche da manhã, no lanche da tarde, vai ajudar, vai estimular a secreção do GLP-1 e vai dar mais saciedade. Então, na hora que chegar o jantar, por exemplo, que normalmente é o horário em que as pessoas têm mais compulsão, você colocar, então, tipo, 4, 5 horas da tarde, né? O colágeno, né? Eu vi que alguém perguntou. Alguém perguntou. Eu gosto muito do colágeno, principalmente porque... eu já estou falando de suplemento, posso falar? Claro. Porque o colágeno, ele também tem, tá, gente, esse perfil de aminoácido. E o colágeno, ele não é derivado de leite, né? Então, pessoas que têm sensibilidade ao leite, o colágeno pode ajudar. E outra coisa, a gente sabe que existe efeito do colágeno especificamente no intestino. Para ajudar a permeabilidade intestinal. Então, usar o colágeno também é interessante. Eu vi que alguém perguntou de usar a própria leucina. A leucina, gente, é muito ruim o sabor. Tá? Se a gente quiser só manipular a leucina, teria que colocar em cápsula, né? Porque fica muito ruim para engolir. Né? E se você pegar e manipular, por exemplo, em pó, a leucina para tomar, eu já fiz isso, tá? Então, eu tô falando... Eu tô falando de ganho de causa, porque eu sei o que acontece. Ela gruda tudo na parede da coqueteleira e você perde a leucina toda. Além de ser muito ruim, né? Além do gosto ser muito ruim. Então, aí eu prefiro, por exemplo, eu treinei agora 5 e pouco da tarde. O meu pós-treino foi uma dose de whey e 200 ml de água de coco. Olha. Por quê? Porque eu quero um pouquinho de carboidrato da água de coco para estimular a insulina. Quando eu estimulo a insulina, eu melhoro o aproveitamento da minha proteína, né? No pós-treino, né? Que é a hora, vamos dizer, a hora de ouro aí, né? Para o aproveitamento do whey. Mas a gente está falando, quando a gente está falando em emagrecimento, é que eu fui falar de emagrecimento, intestino, GLP-1, chegou na leucina. Chegamos na leucina.
É só para quem está Mas o chegando pessoal agora. está gostando. É. Então, é muito, muito bom você colocar uma dose de whey, pode ser o colágeno também, né? Uhum. Mas é que e pode ser vegano também, tá, gente? Para quem eu vi que alguém perguntou, e quem né, é vegano, não consome produtos animais, pode ser uma boa proteína vegetal, né? Uhum. Uhum. Como eu não sou vegana Vegano. e assim, eu gosto mais do sabor do whey, né? Ele é Sim. um pouquinho mais palatável do que a proteína vegana, mas para quem é vegano, ou seja, né, você tá bem, né? Você pode Uhum. usar também a proteína vegana, não tem Proteína problema. vegana. Uma das coisas que a gente precisa ficar atento nessa questão do whey é nas substâncias que estão junto com o whey, né? Exato. Exato. Então, ler rótulo, o pessoal que está nos acompanhando aqui, fique Isso, bem vê atento. tem assim, whey o mais de rótulo mais limpo possível, né, gente? Então, se ele for saborizado com saborização natural, Natural. é baunilha mesmo, né? Uhum. Então, assim, o que a gente fala, óbvio, né, gente? Como você vai no mercado e fazer compra? Cuidado, assim, às vezes o whey é muito gostoso. Uhum. Cuidado, que está cheio de aditivo ali, né? E aí tá cheio de Exato. adoçante, vai distender. Aí às vezes as pessoas falam assim: mas eu não consigo tomar whey porque eu encho de gás. Às vezes o problema não é o whey, é o adoçante que é colocado junto. Principalmente Uhum. sucralose, né? Nossa. Então, muito cuidado com a escolha do whey. Falou bem lembrado, Thiago. A gente tomar cuidado com isso. Eu lhe perguntar o seguinte, agora que a gente falou de hormônios relacionados ao intestino e tudo, teve uma pessoa que perguntou lá atrás sobre desbiose. Eu queria lhe perguntar, antes da desbiose, o conceito, né? Porque às vezes ela coloca desbiose e quem está nos acompanhando não sabe o que é desbiose. Então eu queria lhe perguntar isso. Qual que seria o conceito de desbiose e de simbiose? Vamos chamar Tá. assim. Disbiose. Vocês vem a palavra, né? Disbio. Bio é de vida. Dis é de desequilíbrio, tá? Então, toda vez que eu tiver mais de uma forma de vida no mesmo nicho ecológico e essas formas de vida estão em desequilíbrio, por exemplo, uma está se apropriando do espaço da outra, ou uma está consumindo o nutriente que é da outra, isso a gente chama de disbiose. Então, quando a gente está falando em intestino, disbiose é um desequilíbrio entre as famílias microbianas que habitam esse intestino. Pode ser o excesso de um tipo de bactéria, pode ser a falta de bactérias boas, como pode ser a gente chama de um deslocamento geográfico. O que quer dizer isso? Eu tenho uma bactéria que, se ela está no intestino grosso, tá tudo bem. Lá é o lugar que ela tem que estar. Agora, Perfeito. se ela aparecer no intestino delgado, aí é desbiose, porque ela Uhum. não era para ela estar no intestino delgado, era para ela estar no intestino grosso. Então, desbiose é desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, quanto de lugar, né? Então, a Uhum. microbiota está no lugar errado, vamos dizer assim. E já que a gente está falando de desbiose, você deu a dica do whey, eu lhe pedi outra dica para quem está nos acompanhando, que também é uma coisa simples, mas importante. O que observar nas fezes? Então, Mas, quem está nos acompanhando aqui, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Como saber se as fezes estão ok ou se eu preciso me preocupar com alguma coisa? eu tenho várias postagens falando de cocô aí, né? O pessoal até tira Uhum. sarro de, doutora cocô e tal. Não, é porque, gente, é milenar a observação das fezes, né? Quando a gente não existia exame de sangue, e vocês acham que tem quanto tempo que a gente consegue funcionar uma veia, tirar um sangue e levar num laboratório, né? Então, assim, a grandíssima maioria do tempo da história da medicina foi feita na observação de secreções. Então, observação da Uhum. urina, observação das fezes, dos mucos, né? Então, observar as fezes é muito importante para autodiagnóstico. Então, Uhum. quais seriam umas fezes de características saudáveis, né? Então, seria um hábito intestinal
1 a 2 vezes ao dia, com uma evacuação sem grande esforço, tá? Porque mesmo que eu faça mais de uma vez ao dia, mas eu tenho que fazer muita força para evacuar, isso já é considerado constipação, tá? Sim. Então é importante que as pessoas só acham que constipação tem a ver com quantas vezes você vai por semana. Não necessariamente. Sim. Você pode ir até todo dia, mas se você faz muita força, isso já é considerado constipação. Então, são fezes em que você não precisa fazer um esforço muito grande para evacuar. Uhum. E essas fezes têm um formato de banana, tá? Uhum. E ela não se despedaça muito, tá? Então, você vai lá e pá, pronto, acabou, né? Entregou o míssil. Tá resolvido. Acabou, né? Então, ela normalmente são fezes que têm uma boa hidratação, mas que não estão hidratadas demais, porque aí a gente já vai em direção à diarreia. A gente tem uma escala que se chama escala de Bristol, que a gente usa para graduar aí o que seria as fezes saudáveis, né? Então, fezes saudáveis está aí entre 4 e 5 de Bristol. A escala de Bristol vai de 1 a 7, tá? A 1 é a mais constipada. É aquelas fezes de cabrinha, né? E a última é a água, tá bom? Então, além de ser uma banana, ela não pode sujar muito nem o vaso sanitário, nem você, tá? Porque isso mostra um grau de muco, fermentação e tal, né? Então, é mais ou menos assim. A coloração, né? A gente sabe que as fezes de aspecto normal, né? Ela tem a coloração amarronzada pela presença da bile digerida. Então, isso a gente chama de estercobilina. Na verdade, ela é digerida e ela é transformada pela microbiota, por isso que se chama estercobilina, né? E essa que dá essa coloração. Então, é importante observar também presença de sangue vivo ou digerido, que aí ele vem mais escuro, né? As fezes com características, com a coloração preta, que a gente chama de melena, que são as fezes em que o sangue começou, né? Quando ele saiu o sangue dentro do sistema digestivo mais alto, e aí as bactérias digeriram aquele sangue, e ela sai nessa coloração preta, né? As fezes brancas também, que a gente chama fezes em massa de vidraceiro. Isso vem por obstrução da vesícula, dos canais biliares e tal, também não é normal. E importante, as fezes podem boiar ou não? Pergunta boa. Muita pergunta isso. O ideal é não boiar. Mas isso não quer dizer que mesmo uma pessoa com intestino saudável, eventualmente, ela pode boiar. E aí ela vai boiar por quê? Primeiro, se comeu muita gordura, tá? A gordura faz as fezes ficarem mais leves, tá bom? Pensa assim, pega uma gota de azeite e coloca num copo de água. Ela não fica lá em cima, né? Por causa da densidade da gordura. Então, se comeu muita gordura, eu fui naquele churrascão, né? Comi um monte de picanha e tal, é normal que as próximas fezes, elas boem, tá? Isso não quer dizer doença. E muitas vezes também, se eu acabei comendo alguma coisa que fermentou demais. Então, por exemplo, feijoada, né? Grãos, assim, como feijão, grão de bico, lentilha, também pode fermentar muito. E nas próximas fezes, as fezes virem boiando, tá? Isso tem que ser exceção, é só isso que eu digo para vocês, né? O normal é que as fezes afundem, tá? Exato. É bem interessante a exceção, porque pode acontecer, talvez você coma alguma coisa que não te faça bem. Talvez é possível sim, e é uma pessoa saudável, né? Porque acontece de vez em quando que é um ninguém problema. tira nota 10 o tempo inteiro, tá, gente? Exato. Você comentou dos exames laboratoriais que nós temos hoje, e eles já existem há um certo tempo, até há séculos atrás existe exame laboratorial, mas nós nunca tivemos acesso como temos hoje. Eu me lembro, inclusive, quando eu entrei na faculdade de farmácia, a gente fazia tudo no braço.
Hoje em dia, você pega a amostra, coloca na máquina, a gente tinha máquina para pouca coisa. Hoje em dia, você pega a amostra, coloca na máquina, ela cospe o resultado do outro lado em um minuto. E Exato. agora nós temos um acesso que as pessoas às vezes não percebem, né? Porque não foi sempre assim, né? Hoje em dia você faz vários exames de sangue por ano. Sim, Há sim. algumas décadas atrás se fazia pouquíssimos. E aí, já que a gente está só a nível de curiosidade, mas também há décadas atrás, quando a ultrassonografia se fazia somente em gravidez de risco, né? Nossa, Exato. se tiver uma gravidez de risco, faça ultrassom. Hoje em dia, graças à tecnologia, isso é ótimo para nós todos, Barateou, né, Tiago, né? E aí barateou, deu acesso. o SUS, né, faz o Uhum. ultrassom e mais de um ultrassom durante a gestação, né? Exato, exato. Faz tudo acompanhamento. E a suplementação também, que hoje nós temos acesso muito mais fácil. Antigamente, se você Muito. quisesse um magnésio, era super complexo você conseguir ir na qualidade que nós temos hoje. Então, eu queria lhe perguntar se, além de dieta e bons hábitos, pode ser necessário o uso de suplementos para se manter ou restabelecer a saúde intestinal? Tiago, atualmente, eu vou dizer para você, né, eu suplemento, por exemplo, né, e a Uhum. maioria das pessoas que eu conheço, principalmente a partir dos 40 anos, precisa de suplementos, e por várias razões, né? Primeiro, porque a dieta, e olha que eu tenho uma dieta bem certinha, né? Mas Uhum. a dieta muitas vezes não é o suficiente para suprir o paciente. O paciente é muito estressado e aí não consegue digerir direito, então ele pode até comer bem, mas ele não consegue extrair o nutriente o suficiente do alimento. Outra Uhum. coisa, a própria reação ao estresse, ela faz com que a exigência de nutrientes seja mais alta. Então, às vezes, Uhum. com o alimento, a gente não consegue obter tudo o que a gente precisa. E ainda tem uma questão que muitos alimentos hoje, né, infelizmente por esgotamento de solo e tudo mais, eles já não vêm com a quantidade de Acontece. nutrientes que eles vinham antigamente, né? Uhum. Então, assim, infelizmente, a maioria das pessoas precisa sim de suplemento. Isso um ponto que você tocou muito forte. Existem uma série de estudos hoje mostrando, por exemplo, a redução de selênio em castanha do Pará, que ficava falando, toma cuidado, toma uma quantidade excessiva de castanha pode causar até uma intoxicação. Hoje em dia se fala, existem estudos mostrando a quantidade que se reduziu de selênio, porque parece uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Mas, poxa, se determinada planta, ou castanha do Pará, por exemplo, tem selênio, ela tirou esse selênio de algum lugar. Exato. Ele Ela não faz troca, né? selênio. Ela não Exatamente. produz, né? Exato, ela faz fotossíntese, consegue produzir outras substâncias, mas não produz selênio. Ela tira esse selênio. Então, nós precisamos pensar nisso quando se fala em outros produtos também alimentares que estão sendo plantados no mesmo local há séculos e Exato. não existe nenhuma reposição de minerais, por exemplo. Né? Da maioria dos minerais, existem alguns para manter a planta saudável e se conseguir frutos melhores. Mas da grande maioria, selênio, magnésio, muito dificilmente vai se ter, né? Então, muito importante pensar nessa suplementação. Eu queria lhe perguntar, já que você falou de suplementação do intestino, das fibras, como é que você vê a suplementação de fibras? E queria pedir também para falar para o pessoal que está nos acompanhando sobre fibras solúveis e insolúveis, a diferença dela, que é uma pergunta que a gente recebe muito também lá na BeHealth. Ó, as fibras são essenciais, né, para o intestino, embora hoje já existam correntes dizendo que, por exemplo, quem faz dieta cetogênica, né, ou dieta carnívora, que não tem fibras, ou tem muito pouco, né, que Uhum. consegue tal, mas a gente não tem tempo ainda suficiente dessas dietas para dizer que a microbiota produza o suficiente de ácidos graxos de cadeia curta para nutrir a célula colônica, né? A fibra é Uhum. muito importante para a produção desses ácidos graxos de cadeia curta a partir da ação da microbiota, né? A Uhum. fibra, quando a gente fala em fibra solúvel e insolúvel, a Sim. solúvel
é a fibra que, em contato com a água, ela se torna um gel. Ela se dissolve e se torna um gel. A fibra solúvel é muito interessante para a saciedade, por exemplo, Uhum. né? Ela faz um efeito de massa dentro Sim. da luz do sistema digestivo. Ou seja, a gente consegue digerir, né? A insolúvel, ela passa intacta pelo intestino. E isso é muito bom também, porque a insolúvel é a que é mais comida de microbiota. Então, ela serve mais para a microbiota utilizar como fonte de energia e produzir os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que tem Uhum. ação não só para a nutrição do colonócito, mas também hoje a gente sabe que o butirato tem ação para controle, por exemplo, diminuição da possibilidade de câncer de cólon, né? Porque ele tem uma atividade antineoplásica, ele tem uma atividade importante em saciedade, ele tem atividade importante em saúde mental. Uhum. Então, a presença de fibras e o processamento dessas fibras pelos micro-organismos é muito saudável, tanto para o intestino quanto para o controle de diabetes, por exemplo, né? A gente sabe também que a Uhum. fibra reduz a velocidade de absorção do carboidrato, né? Tornando a secreção de insulina mais equilibrada. Mais uma vez, né? Claro que a gente deveria vir a fibra o suficiente da dieta, mas é Da muito dieta. difícil, né? Sim. Para uma pessoa do dia a dia, que trabalha e tal. Então, às vezes, um suplemento de fibra também pode ser interessante. Mas, mais uma vez, cuidado com o suplemento, né? Vai procurar um suplemento que não tenha adoçante, corante, aromatizante misturado aí no meio da fibra, tá? Então, o que a gente usa? A gente usa em pó, normalmente, né? A gente pode Uhum. colocar, ajuda muito para intestino, você colocar essa fibra num sachêzinho ou num shakezinho antes de dormir, tá? Uhum. Ela ajuda a funcionar o intestino no dia seguinte. Se eu estou procurando mais saciedade, eu poderia colocar um scoop de fibra naquele shake de whey. Tá? Mais uma coisa para ajudar você a ter a Pra- saciedade, né? Então, coloca um scoopzinho, normalmente, né? Vem já no suplemento que você compra, vem um scoop ou ele vem em sachê. E aí você dissolve junto com o whey lá e toma rapidinho, né? Uhum. E vai ajudar tanto na saciedade quanto no controle da glicemia e no intestino. É bem interessante essa questão da fibra, porque uma coisa que me chama a atenção em fibra é porque coloca-se tanto sabor em fibra. Se a esmagadora maioria das fibras não tem sabor nenhum. Por que tem fibra, sabor limão, sabor não sei o que? Como, por exemplo, né? Eu vou manipular um pool de aminoácidos. A gente sabe que aminoácido, o gosto é É muito ruim. ruim. Aí você até entende, né? Agora, na Uhum. fibra não tem sabor, né? Para que vai colocar? Né? Porque a pessoa pode Exato. misturar com uma fruta, né? Você pode misturar, né? Assim, não vai comprometer. Você pode pôr até na comida, né, Thiago? Na comida, claro. Pode misturar em alguma coisa que você vai cozinhar, sei lá, você vai fazer um ovo, ou você está comendo alguma coisa, não vai alterar o sabor em nada. Pode Sim, colocar num copo de é, água. feijãozinho, né? Pô, Uhum. coloca lá junto. Aí, ou seja, é para ajudar, né? Psyllium é uma das fibras que eu vi alguém perguntando aí que pode Sim, ajudar, mas o ideal é que você consuma fibras diferentes. sim, Então, exatamente. pool de fibras é interessante, tá? Isso diminui a chance de você fermentar, né? Uhum. Então, um suplemento que contenha vários tipos diferentes de fibras é melhor. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Falando dessa saúde intestinal, queria lhe perguntar sobre o ômega 3 em dois aspectos: inflamatório e melhora da microbiota, porque eu tenho visto uma série de estudos que mostram ele interagindo diretamente com a microbiota. Sim. Queria perguntar a sua opinião dele Não, nesses dois aspectos. assim, assim, essencial, né? A gente sabe que o ômega 3 tem uma baita função anti-inflamatória, né? Mesmo porque a Uhum. maioria das pessoas
acaba consumindo muito ômega 6, né? E aí não há o balanço entre ômega 3 e ômega 6. E a atividade anti-inflamatória também é mediada pela atividade anti-inflamatória na microbiota. Uhum. Então, hoje a gente sabe que o próprio ômega pode ajudar a tratar a disbiose, né? Reduz inflamação intestinal, tem um efeito local também. Sabe quem mais pode fazer isso? A cúrcuma. Ah. Cúrcuma também, né? Eu acabei Uhum. de fazer um frango aqui em casa para o jantar e eu Sim. coloquei lá a minha cúrcuma, né? Coloquei um pouquinho de pimenta preta também. Mas não precisa, quando a gente está falando em intestino, não precisa nem colocar pimenta, né? Porque aí a Sim. gente tem o efeito local. Se a gente juntar, né, uma refeição que seja rica em ômega 3 com cúrcuma, então, melhor ainda, né? Se a gente juntar Exato. ainda com outros fitoterápicos, né? Por exemplo, com a canela, com o gengibre, né? Que também tem atividade intestinal, tanto como melhora de sensibilidade insulínica. A canela, Tiago, é um dos fitoterápicos mais Uhum. potentes para redução de disbiose. A Sim. canela. Pouca gente sabe disso, tá? Uhum. O pessoal fica procurando uns fitoterápicos com os nomes diferentes, né? E tal, rebuscado. Né? E a canela é sensacional para disbiose. Além disso, ela melhora a resistência insulínica, por exemplo, né? Uhum. Ela traz um sabor doce, né? Então ela Sim. também sacia a vontade de doce. Né? Cuidado, né, também com as canelas, viu, gente? Porque tem canela que vem misturada com açúcar, Exato. tá? Né? Então, assim, usar um pool aí, né? Que o pessoal fica perguntando, que suplemento ajuda? Que suplemento, né? Então, ômega, cúrcuma, gengibre, canela, limão, Uhum. né? Substâncias simples de se encontrar, claro que tomando todo aquele cuidado que a gente vem comentando aqui, como você acabou de comentar da canela, tem que Sim, se ter sim. esse cuidado. E é principalmente a canela que a gente chama de Cinnamomum verum. A Uhum. Fina perguntou aí, essa é a canela verdadeira, a gente está falando da canela Exato. verdadeira, né? Então, Uhum. que é a que melhor efeito tem sobre o intestino. Cúrcuma com 95% de curcuminoide, a canela correta, gengibre selecionado, tudo isso a gente tem que estar preocupado na escolha do suplemento, né? Então, Eu vi alguém a comentando aqui qualidade. um suplemento que eu não posso deixar acabar nosso tempo sem falar, que é a Ah, glutamina. é. Boa, A boa. glutamina Glutamina, acho que não a gente pode. recebe todo dia pergunta de glutamina. Todo mundo pergunta, né? E já deu muito auê aqui em rede social, né? Porque o pessoal fala assim, ah, é mentira que glutamina melhora a imunidade, né? Porque eles fazem estudo científico colocando a relação direta entre glutamina e imunidade. Na verdade, a relação Uhum. é indireta, né? Porque a glutamina é muito boa para o intestino, né? Ela Sim. ajuda a manter a permeabilidade saudável, né? A glutamina, ela nutre os enterócitos. Então, os enterócitos são as células do intestino delgado, e é no intestino delgado que a gente digere e absorve o nutriente. Então, eu Sim. ter um intestino delgado saudável é importante para isso. E o Uhum. Uhum. intestino delgado, o enterócito, se alimenta de glutamina, né? Ou seja, é nutrido pela glutamina. Então, o consumo de glutamina ajuda na manutenção da permeabilidade intestinal saudável, né? E por isso que acaba melhorando a imunidade. É um efeito indireto, né, da Sim. glutamina. Mas realmente há mudança, inclusive muitas vezes, do padrão intestinal para pacientes que têm a doença autoimune, né, ajudar a melhorar essa permeabilidade intestinal. Né? A única contraindicação da glutamina é os pacientes com tratamento oncológico, tá? Exato. Porque é tão boa para as células que ela também é boa para a célula oncológica. Né? Então, o paciente que está tratando câncer, a gente evita, tá? Para quem Sim. quer tomar
a glutamina, a gente usa mais ou menos, em média, para um adulto, 5 gramas de glutamina por dia. E eu prefiro usar a glutamina em jejum de manhã. Sempre em Sim. jejum. Eu coloco no meu copo com limão, né? Eu espremo meio limão, um scoopzinho de 5 gramas de glutamina e um outro suplemento. Ai, meu Deus, dá tempo, dá tempo. Vou dar tempo, dá tempo. Creatina. Creatina. Show, Creatina, show. saiu um trabalho agora recente, com aquela doença que a gente não pode falar o nome, que mostra que a creatina melhora a permeabilidade nos pacientes com a doença. Então, Nossa, creatina tem efeito no intestino, creatina tem efeito no músculo, né, para melhorar a deposição de aminoácidos. Eu tomo glutamina e creatina. E creatina? E creatina todo dia. Creatina, a dose é um pouco menor, 3 gramas e mais uma vez. Creatina de boa qualidade. Boa qualidade. Tá? Então, creatina, normalmente a gente fala que é a Creapure, né? Sim. Então, a Creapure é a empresa que fabrica a glutamina. Que fabrica a creatina, isso, exatamente. A empresa que fabrica a creatina. E existem outras empresas que também fazem a fabricação da creatina, mas realmente tem que ser selecionada uma creatina de qualidade. Então, creatina é outro suplemento. Aproveitamento dessa creatina. Agora, claro, principalmente quando a gente está falando em ganho de massa muscular, né? Mas, como a gente sabe que o efeito da creatina no intestino também é interessante, né? Então, a creatina vai ter um efeito local também. Né? Então, creatina, glutamina. Eu vi bastante gente perguntando de NAC, né? Que é o N-acetilcisteína, que é muito interessante para detox hepático, tá? Mas Sim. não é para todo mundo, tá bom? Creatina e glutamina eu tomo juntas, tá? Creapure é o selo de qualidade, alguém colocou aqui. Bem, não sei, eu sei que ela é micronizada e tal. Micronizada. Ela é melhor, né? Então, quando você for escolher, se você quiser procurar o selo Creapure lá e tal, é interessante. Sim. Eu tomo as duas juntas. Creatina com glutamina em jejum de manhã. A observação sobre a creatina é que as pessoas normalmente não fazem a conta, mas elas vêm em latas de 300, normalmente gramas, e você usa 3. Então, se você pegar o tempo de uso, as diferenças de preços são ínfimas, porque o valor mensal, a diferença em você comprar uma creatina baratinha, vamos dizer assim, uma creatina de outro valor, se torna extremamente pequena, porque é um suplemento que dura muito tempo. É uma das coisas que eu mais vejo as pessoas. Mas nossa, a diferença é tão grande. Se você diluir isso pelo tempo, a diferença é mínima, né? Fica pequeno. E aí, antes que a gente feche, que acabe o nosso tempo. Sim, que acabe o nosso tempo. O NAC não é para todo mundo, porque algumas pessoas têm alteração no metabolismo hepático do NAC e pode ter um pouco de agitação psicomotora, tá? Um pouco de ansiedade ou um pouco de como se fosse uma melancolia, tá? Então isso tem que ver pessoa a pessoa. Nesses casos, a pessoa se beneficia normalmente mais da colina do que da acetilcisteína. Mas isso daí é muito específico, né? É melhor você ter alguém para te orientar, tá? Com certeza. Doutora, nosso tempo esgotou. Eu queria lhe agradecer de coração você, essa simpatia. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou seu fã, seu amigo, gosto de você demais. Então, recíproco. Queria agradecer. Obrigada, viu, Tiago, pela oportunidade de falar para o seu pessoal. Agradeço a todos que estiveram aqui. Espero ter solucionado algumas dúvidas de vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço para todo mundo aí e beijo. Tchau, doutora. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal.